Muito boa tarde aí, galera do. Boa tarde não, né? Bom dia, né, pessoal? Pessoal aí do oitavo ano. História, correção do capítulo 6. Sexta-feira, dia 31. Já foi, né, o mês de julho. Agora vamos aí. Vamos aí. Vamos aí. Iniciar, né? Agosto, né, pessoal? Beleza, hoje a gente vai estar corrigindo aí a. A gente vai estar corrigindo aí o capítulo 6. Vai falar aí, né? Fala dos movimentos emancipacionistas ao governo de Pedro I. Vamos corrigir todos aí os exercícios, tá, pessoal? Tá um pouquinho grande, né? Aula de número 13, dia 31, sexta-feira, página 123. Vamos lá, pessoal, página 123. E só me situar aqui para que eu não, né, se é muita coisa, não acabo me perdendo aí. Tá bom? 123. E vocês, como vocês estão? Tudo bem aí? Tudo tranquilo? Graças a Deus, né? Estamos passando aí por esse momento difícil, né? E acreditamos que já estamos chegando aí ao momento de flexibilização, né? Então aguarda aí o Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério da Educação, decidir aí uma possível volta, né? Mesmo que seja de forma progressiva, tá? Então nas próximas semanas já deve ter alguma posição aí, se volta, se não volta, e se voltar, quando volta e como volta, né? Para ficar despreocupado, que é com toda aí total segurança aí. Tá bom? Vamos lá? Então, olha só, página 123, ele fala aí o que é a derrama, né? O que é a derrama, né? O que foi, perdão. O que foi a derrama. Estou no número 1 na página 123. Então, olha só como que ele diz aí, ó. Era um imposto cobrado pela exploração das minas de ouro do Brasil, né? A cobrança era realizada com muita operação e violência. Quem arrecadava esse imposto era os soldados do exército da coroa portuguesa. Então a derrama, né, foi instituído aí a derrama. Página 124, número 2. Página 124, número 2. Eu não estou aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Melhorou? Tava preto, né? Tá chovendo. Vamos lá, pessoal. Vamos que vamos. Deixa eu me ajeitar aqui, porque essa mesa está bem muito pequena, né? Para mim. Então, número 2, página 124. Olha só que ele diz, ó. Os anos antecedentes ao processo de independência do Brasil apresentaram vários movimentos coloniais que visavam a emancipação brasileira. Emancipar é separar, né? Brasil de Portugal, né? Dentre estes, destacou-se a Inconfidência Mineira. Explique-as. Então, a Inconfidência Mineira foi um movimento baseado nas ideias iluministas, liberdade, igualdade e fraternidade, com características da independência dos Estados Unidos, que objetivava reagir contra as cobranças de impostos abusivos realizado pela coroa portuguesa. 3. Elenque os fatores que levaram à Inconfidência Mineira e identifique seus principais líderes, né? Olha só que ele diz, ó. Nessa questão vai ter um algo mais, tá? Vai ter o basicão aí, ó. O básico vai estar aí. Mas vai ter um complemento aqui na questão número 3, ó. Os fatores foram o lançamento da derrama, né? Derrama é pagamento, não é isso? Sobre os quintos do ouro em atraso, sob a alegação de que havia sonegação e contrabando, arrogância e prepotência das autoridades lusas, luz é portuguesa, tá, pessoal? Opressão econômica da coroa portuguesa, forte repercussão entre os intelectuais mineiros dos ideais de liberdade política e econômica da guerra de independência dos Estados Unidos. Seus principais líderes foram José Álvares Maciel, Domingo Vidal Barbosa, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Inácio de Alvarenga Peixoto, Freire de Andrade, Costa Rezende e Joaquim
Silvério dos Reis. Joaquim Silvério dos Reis e Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Tá bom? 4. Libertas qua será também foi o lema dos Inconfidentes, que tinham vários objetivos de cunho político e econômico. Comente-os. Né? Então, aí, número 4, ó, a adoção dessa frase da bandeira dos Inconfidentes, até hoje presente na bandeira do estado de Minas Gerais, teve total influência das ideias iluministas. Página 125, número 5. Ele diz, ó, a conjuração baiana foi considerada um dos poucos movimentos com características realmente sociais. Analise essa afirmação. Então, a conjuração baiana teve influência direta das ideias iluministas, da independência dos Estados Unidos e da revolta dos negros do Haiti, também de artesãos, soldados e pedreiros do Brasil, assim como de setores médios. Aí o algo mais, ó. A participação de classes populares representou a defesa de ideias sociais como igualdade racial, abolição da escravidão e fim dos privilégios e das regalias da elite social. Ainda na página 125, número 6. A ideia americana de que todos os homens são iguais teve origem na fronteira. Essa ideia era discutida na Europa antes, mas começou a ser posta em prática na América. Vários movimentos na América Latina tiveram influência direta de liberdade e igualdade. Os conjurados baianos se basearam nesses princípios para o enfrentamento à coroa portuguesa. Nesse sentido, comente sobre os principais motivos que levaram ao surgimento da conjuração baiana. Então, a transferência da capital brasileira da Bahia para o Rio de Janeiro em 1763, o que desagradou bastante o povo baiano, aumentando as críticas contra a coroa portuguesa. Aí o algo mais, olha só o que ele diz, ó. Altos índices de desemprego, o que causava muita miséria e fome. Incapacidade da Câmara de controlar o preço da carne e do pão, fundamentais na alimentação das camadas mais pobres da sociedade baiana. Um incêndio no Pelourinho que encorajou muitos populares a se rebelarem contra a coroa portuguesa e organizarem rebeliões. 7. Reflita e discorra sobre a participação dos chamados Cavaleiros da Luz durante a conjuração baiana. Então, os líderes de conjuração baiana, o Cipriano Barata, Padre Agostinho Gomes, o professor Francisco Muniz Barreto e o senhor de engenho Inácio Siqueira Bucão, foram responsáveis também por trazerem a maçonaria para a região das Minas Gerais. Ao complemento, ó, o grupo de maçons ficou conhecido como Cavaleiros da Luz. As ideias revolucionárias e iluministas foram largamente difundidas pelos maçons, o que acabou por nortear as ações dos conjurados. Uma divergência de ideias marcou a saída dos maçons desse processo. Cipriano Barata defendia o fim da escravidão, o que desagradou os Cavaleiros da Luz. Cento e 132. Então, olha só o que ele diz, ó. Napoleão, número 1 da 132, tá, pessoal? Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental contra a Inglaterra, obrigando as nações europeias a não comercializarem com os ingleses. Isso causou sérios efeitos nas colônias. Comente como isso afetou o Brasil. Então, o bloqueio continental, aí, ó,
decretado por Napoleão Bonaparte e sua invasão ao território português, fizeram com que a família real portuguesa se transferisse para o Brasil. 2. O que foi a Revolução do Porto? Foi um movimento revolucionário ocorrido em 1820 que pôs fim ao período em que a família real portuguesa estava no Brasil e que defendeu a substituição da monarquia absoluta por um modelo mais liberal de governo, mais precisamente a República Constitucionalista. 3. Qual foi a política adotada por Dom João VI no Brasil em relação às manufaturas? A política adotada em relação às manufaturas foi revogar as manufaturas, a proibição das indústrias manufatureiras no Brasil, que datava do século XVII e foi um dos motivos para a eclosão da Inconfidência Mineira. Página 133, número 4. Os interesses ingleses, com a vinda da família real portuguesa ao Brasil, estavam além de uma simples proteção. Havia interesses econômicos, o que levou à assinatura de 2 tratados. Comente-os. Tratados da Amizade e Aliança, letra A. Aí, ó. Aliança de Brasil e Inglaterra para questões políticas e militares, como na ocupação luso-brasileira na Guiana Francesa, bem como a reação dos ingleses diante das constantes tentativas de invasão no Brasil pelos franceses. B. Tratado de Navegação e Comércio. Olha só o que ele diz, ó. Os ingleses residentes no Estado português poderiam nomear juízes para julgar os problemas da comunidade britânica, estabelecer tarifas alfandegárias diferenciadas para os produtos ingleses que entrassem nos portos portugueses. Os produtos ingleses pagariam 15%, os demais países 24% e Portugal 16%. 5. Cite as medidas tomadas para melhorar a adequação da coroa portuguesa no Brasil. As principais adequações foram organização de um corpo ministerial constituído das pastas Negócios do Reino, Negócios Estrangeiros e de Guerra e Negócios de Marinha e Ultramar, criação das academias militar e da Marinha, da fábrica de pólvora e do Corpo de Fuzileiros Navais, criação posterior da Casa da Moeda, do Real Teatro São João, do Horto Real, da Imprensa Régia, da Biblioteca Nacional, do Museu Nacional e do Banco do Brasil. Elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. 6. Quais foram os principais motivos da Revolução Pernambucana de 1817? As constantes divergências políticas e econômicas entre portugueses e brasileiros, a forte recessão que o Brasil passava, aumento do preço do algodão e do açúcar, a grave seca que o Nordeste atravessava, o controle do comércio, tanto de exportação quanto de importação, nas mãos dos portugueses, o que endividava os comerciantes brasileiros que se tornaram dependentes de Portugal. Página 144. Número 1 da página 144. A bem-sucedida Revolução do Porto fortaleceu os liberais, que, em contrapartida, pressionavam Dom João VI a controlar a colônia brasileira. Nesse sentido, quais os principais motivos que levaram à independência do Brasil? As imposições dos revolucionários do Porto em cima da coroa portuguesa para que pressionasse ainda mais a colônia brasileira. As pressões não atendidas para acabar
a monarquia absoluta em Portugal, o que gerou descontentamento nos brasileiros. A insatisfações dos comerciantes e aristocratas diante dos pesados impostos, as constantes disputas econômicas travadas com os produtos ingleses. Nenhuma das reivindicações foi atendida por Dom João VI, rei de Portugal. Número 2. O que foi a Noite da Agonia? Foi a duração de 2 dias seguidos da reunião constituinte para a elaboração da Constituição do Brasil. Esse processo se deu entre 11 e 12 de novembro de 1823. Foi bastante conturbada, inclusive com a saída de José Bonifácio de Andrada do ministério. Na manhã do dia 12, perante o Congresso, compareceu o ministro do Império e leu o decreto de Dom Pedro I, que dissolvia o parlamento. 145. Número 3. Em seu período como regente vamos lá, pessoal. 3. Bolei tudo aqui. Em seu período como regente no Brasil, Dom Pedro teve que se posicionar de forma rígida para tentar se garantir no poder. Nesse contexto, identifique medidas que Dom Pedro tomou para se fortalecer à frente do Brasil. As principais medidas tomadas por Dom Pedro enquanto regente foram a abolição de diversos cargos públicos cedidos por questões políticas criados por Dom João VI só para dar salário aos nobres, organização de orçamento, o primeiro elaborado no Brasil, que determinava os gastos a serem executados e a arrecadação a ser obtida. Eleições de 69 deputados que deveriam representar o Brasil nas cortes portuguesas, restrição de suas despesas pessoais e da corte, reabertura das lojas maçônicas e liberdade de imprensa. Perdão. 4. Viva a independência e a separação do Brasil. Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro promover a liberdade do Brasil, independência ou morte. Frase dita por Dom Pedro I. Descreva o processo histórico desde o dia do fico até a independência do Brasil. Então, olha só. As decisões de Dom Pedro em revogar leis criadas por Dom João VI, bem como reativação da maçonaria e a liberdade de imprensa, aumentaram a divergência, o que fez com que a coroa portuguesa exigisse o retorno de Dom Pedro a Portugal. As divergências sobre o retorno de Dom Pedro aumentaram. De um lado, parte da aristocracia portuguesa e os liberais republicanos defendiam a permanência de Dom Pedro. Do outro, portugueses monarquistas defendiam o retorno dele para Portugal. O imperador acabou transferindo a responsabilidade para o povo brasileiro e, com o apoio da maçonaria, decidiu ficar. Começou então o processo de emancipação do Brasil, numa política de convencimento em todo o país e buscando o apoio de nações como Inglaterra e Estados Unidos. Nesse sentido, em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, oficializou simbolicamente a independência do Brasil. Página 146, número 5. Dom Pedro I necessitava de uma Constituição que reforçasse a centralização do poder, mas também que privilegiasse a aristocracia rural. Analise as principais medidas da Constituição de 1824. Né? Então, as principais medidas para a Constituição de 1824 foram o estabelecimento de 4 poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador, entre outros. Tá? As províncias tinham seu presidente nomeado pelo imperador. O catolicismo foi declarado a religião do império,
mas havia liberdade de culto para as demais religiões. E o artigo 123 estabelecia que, na falta de príncipes com os requisitos exigidos, idade, sanidade mental, entre outros, o país deveria ser governado por uma regência trina permanente, eleita pela Assembleia Geral, né, que nada mais é a reunião conjunta de Senado e Câmara dos Deputados. 6. Pernambuco sempre foi um estado bastante revolucionário e desde a Revolução Pernambucana de 1817 havia tensões na província. Nesse sentido, explique a Confederação do Equador. Então, a Confederação do Equador foi um movimento revolucionário que eclodiu em 2 de julho de 1824, em Pernambuco. O estopim foi a nomeação do Morgado do Cabo, Francisco Paz Barreto. Dentre os motivos para esse movimento estavam a insatisfação com a imposição da Constituição de 1824, a discordância com as necessidades e decisões econômicas tomadas por Pedro I, a revolta diante dos pesados impostos e tributos cobrados e as ideias revolucionárias e iluministas. Seus principais líderes foram Frei Caneca, Tristão de Alencar, João Guilherme Ratolife, Joaquim Loureiro e Manuel de Carvalho Paz de Andrada. A repressão foi violenta por parte do Império Brasileiro, que contratou mercenários para combater os revolucionários. A investida de Dom Pedro I deram certo. O movimento foi derrotado e Frei Caneca fuzilado. 7. Reflita e discorra sobre o conflito na Cisplatina e seus efeitos para o Brasil. Então, a província da Cisplatina havia sido incorporada ao Brasil por Dom João VI, o que despertou a revolta do povo da Cisplatina e de outras nações na América do Sul. 8. Reflita e aponte os motivos que levaram à abdicação de Pedro I ao trono. Então, os motivos que levaram à abdicação de Pedro I ao trono foram o não cumprimento do acordo estabelecido com os republicanos de organizar uma constituição com características liberais, a não realização de uma política econômica que tivesse como base o liberalismo econômico, a cobrança de vários impostos, a aristocracia rural brasileira, os gastos excessivos com a Batalha de Independência, Confederação do Equador e Guerra da Cisplatina, e a morte do jornalista e principal opositor de Dom Pedro I, Líbero Badaró, em 1830, o que repercutiu muito negativamente. Vestibular, página 148 e 149. Vestibular Enem, tá, pessoal? Vamos lá. Número 1. Durante os séculos 17 e 18, o Brasil foi palco de motins, conspirações, revoltas e rebeliões. A Inconfidência Mineira é uma das expressões mais contundentes desse período. Em relação a esse período, assinale a alternativa correta. Número 1 aí, correta, é a letra A, que diz o seguinte, né? O movimento inconfidente contra a metrópole manifestou-se um momento em que o próprio Estado português afrouxava seu poderio econômico e político sobre a colônia. Número 2. A transmigração da família real portuguesa para o Brasil em 1808 repercutiu de forma significativa no que se refere à participação do Brasil no mercado mundial. Por quê? Porque foi promulgada a abertura dos portos e foram realizados tratados com a Inglaterra. Número 2 é. Número 3. O ideário da Revolução Francesa, que entre outras coisas defendia o governo representativo, a liberdade de expressão, a liberdade de produção e de comércio, influenciou no Brasil a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, porque foi adotado por
proprietários, comerciantes, profissionais liberais, padres, pequenos lavradores, libertos e escravos, como justificativa para sua oposição ao absolutismo e ao sistema colonial. Então, número 3, também aí a questão é. 4. A transferência da corte portuguesa para o Brasil beneficiou quem? O Brasil, pois a presença da corte portuguesa beneficiou a ruptura do pacto colonial sem grandes convulsões sociais. Número 4, letra C. Número 5. A respeito da independência do Brasil, pode-se afirmar que implicou na adoção da forma monárquica de governo e preservou os interesses básicos dos proprietários de terras e de escravo. Número 5, letra E. E para fechar aí, né, nossa aula de hoje, a número 6, a organização do Estado brasileiro, que se seguiu a independência, resultou no projeto do grupo liberal conservador, que defendia a monarquia constitucional, a integridade territorial e o regime centralizado. Número 6, letra A. Beleza? E aqui a gente vai findando aí a nossa aula de história do 8º ano de hoje. Tá? Foi um pouquinho longo, né, pessoal? Porque é muito material para ser trabalhado no presencial e a gente está trabalhando no virtual. Né? Eu não posso me alongar muito aqui, daqui a pouco fica um vídeo que fica até difícil para você baixar e até difícil para você assistir. Tá bom? Mas se Deus quiser, a gente vai estar voltando aí a nossa aula presencial aí o quanto antes. Espero ter te ajudado. Forte abraço e até o próximo encontro. Tchau.